pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo. e Nossa Senhora, assim, interceda, não é? Por esse momento que seja perfeito. Amém. Olá, eu sou Lana Bezerra, bem-vindo ao nosso podcast Entreverso Pode. Inclusive, acompanhe já a gente nas redes sociais. E hoje estou aqui, com essa artista maravilhosa, Andréa Mariano, conhecida demais pelo seu desenho realista, inclusive Pop Art. Estamos no meio da sua exposição atemporal Pop Art aqui na nossa cidade, Princesa Isabel. Você que é princesense, paraibana, que reside na cidade de João Pessoa, é um prazer tê-la no nosso Entreverso Pode. Oi, Lana. Olha, a alegria é toda minha participar desse podcast com você e toda a sua equipe. Maravilhoso, principalmente, por todo esse momento especial dentro da minha exposição. Uma enorme alegria mesmo. Muito obrigada. E esse foi o intuito mesmo, Como está acontecendo, lindíssima, maravilhosa, todo mundo está vindo prestigiar, todo mundo amando, Sim. Todas as obras perfeitas. Eu sou até suspeita para falar, mas vamos lá porque muita gente quer saber mais sobre você. Sim. Então vamos aqui começar o nosso papo. E aí, vamos lá. Como você descobriu sua paixão pelo desenho, Andréa? Lana, isso faz bastante tempo, Como eu sempre falo, mas hoje eu vou descrever de uma forma mais minuciosa. Foi na minha infância, eu lembro exatamente do momento desenhando um gibi. E ali eu percebi, naquele momento exato, que eu conseguia fazer, sabe? Então, eu me vi como uma autodidata realmente. E eu fui desenvolvendo, quando eu percebi, como criança, que eu tinha essas habilidades, de ampliar, de reduzir, vi que eu fazia diferente dos meus amiguinhos da época. O traço era outro, Eu comecei, naquele momento, a treinar, vamos dizer assim, a fazer mais desenhos, a apurar mais. Eu tive essa percepção. Eu digo até que foi pela idade prematura, como eu falei para você, eu tive uma percepção madura, porque eu identifiquei muito cedo isso. Porque realmente, tão jovem, Pois é, aos 5 anos, que eu lembro foi essa idade. Mas assim, bem antes eu já fazia, porque, como eu já falei tantas vezes, eu usava os materiais simples que eu tinha, do meu convívio, parede, chão, cimento, não podia ver um. Desenhava. Desenhava. E eu colocava muito no papel a minha vida cotidiana, O que eu vivia com os animais, na minha casa, minhas irmãs, que todas elas eram as minhas modelos vivas, que a gente quase nem usa mais hoje. Então, tudo isso foi um desenvolvimento, Seu começo. Foi o meu começo. E interessante uma política, Acho que interior todo ele gosta, todas as pessoas. E meu pai recebia muito papel, Foto, caixas de fotos de candidatos. Sim. E eu utilizava, na verdade, eu confiscava aqueles papéis, escondia no lugar secreto no meu quarto, porque o papel era muito bom e de todos os tamanhos. E o meu, eu tinha um acesso a um papel menor, E o papel não era com tanta qualidade. Então, eu usava a parte do verso, do retrato do candidato, de todos os tamanhos para fazer meus trabalhos. Então, hoje eu tenho muitos candidatos, já falei assim, lá na minha coleção de desenhos da minha infância. Porque eu era uma criança muito curiosa. E uma criança, assim, que gostava muito de desenvolver essa habilidade do desenho. Como tantas outras, Que eu escuto muito nas exposições, elas vêm falar para mim. Então, eu tive o incentivo também dos meus pais, Eles não cortaram isso em mim. Quando eles perceberam também, eles me apoiaram. Realmente tinha, Tinha essa facilidade, Vamos chamar de uma facilidade, maior. Então, Você teve o apoio, Sim, tive o apoio. E foi aí que eu comecei a perceber e amar mesmo. E aí não parei mais. Graças a Deus, que coisa boa. Obrigada. Conta pra nós quais são, suas maiores inspirações, assim, na arte. Olha, tenho muitas, viu? A gente lendo esses gênios aí das artes, do passado, não tem como não se inspirar. Não necessariamente no estilo, Porque eu uso um estilo mais moderno.
Mas, claro, Van Gogh, sem dúvida nenhuma, é um gênio, né? O Da Vinci também, Sim. a Frida Kahlo, cada um, claro, com seus estilos, né? O Dali. E eu não tenho uma personalidade só, um artista Sim. só, não é? Que eu uso de Sim. inspiração. Eu Uhum. uso vários, até pela própria história de cada um, Sim. não é? Não tem como, eu acredito que não tem como o artista se inspirar apenas em outro. São Uhum. vários, é uma junção, não é? E, assim, falando de artistas, sim. Agora, claro, a inspiração ela surge de várias formas, não é? Nas artes plásticas, para mim, pelo menos, são de várias formas. Então, vai variar muito. Vai variar Uhum. muito do momento, vai variar muito do estado de ânimo, às vezes até de um sonho. Sim. Quantas coisas eu já fiz a partir de um sonho, né? Dormindo. Dormindo. Acorda, anota a ideia, né? Uhum. Quantas exposições já aconteceram dessa forma. Então, a inspiração vai muito assim, acho que de Deus mesmo. Eu acredito Perfeito. que é assim. Maravilhoso. Como você desenvolveu o seu estilo, né? Assim, pelo realismo mesmo, né? A temporal pop art dá para ver, principalmente no olhar, que foi algo que eu particularmente observei, o Sim. quanto os olhares são realistas. Então, como você desenvolveu essa habilidade, né? No desenho realista mesmo? Então, eu como já trabalhava muito com as minhas irmãs, como eu falei, com as pessoas que conviviam comigo, né, modelos Aham. vivos, Modelos vivos. eu identifiquei que eu gostava muito de fazer retrato, né? Claro, Uhum. cada fase com a minha Sim. idade, né? Uhum. E eu fui aperfeiçoando, eu sou perfeccionista, é um grande defeito que eu tenho. E uma qualidade também. Então eu busco sempre busquei fazer o melhor possível em tudo que eu faço. E o realismo, ele tem essa característica, né? Sim. Você, para fazer fotorreferência, vamos dizer que hoje, né, é a fotorreferência, ou então do modelo, né? Uhum. Eu particularmente não uso modelo vivo há muitos anos, só na infância. Sim. Mas a fotorreferência, você tem que se aproximar, vamos dizer, 90%, entendeu? E é com muito treino. Treino, Uhum. treino, 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 treino. Para mim é assim, fazer mais. Aperfeiçoar, né? Hoje eu sei que foi um treino que eu fiz, né? Uhum. Um treinamento. Antes não, antes era Sim. só o desenho que eu buscava fazer melhor, Sim. né? Hoje eu ainda busco Uhum. aperfeiçoar a minha técnica. Hoje eu uso esses dois estilos, né? O pop art e o realismo, porque eles se casam. Sim. Porque o pop art só acontece com o realismo, Verdade. não é? Uhum. Só que o realismo eu faço, né, o desenho, porque a arte, no caso do realismo, pop art, é o desenho, né? Essa primeira etapa é tudo. Se você tiver um bom desenho, sai um bom realismo, um bom pop art. Então foi Uma obra isso. belíssima. Então, na verdade, eu treino muito o desenho Sim. todos os dias, Todos sempre, os onde eu dias. estiver. Uhum. Sempre o desenho. Aí a arte na tela ou no papel, ela surge com a inspiração, Sim. não é? Aí é todo um contexto, mas primeiramente o desenho. Primeiro desenho. Ótimo, maravilha. Como a Paraíba é sua cidade natal, Princesa Isabel influencia no seu trabalho? Sim, sim, influencia muito, 100%, né? Uhum. Pelo amor que eu tenho à terra. Então eu pego muitos dos elementos que eu trabalho nas minhas obras em cima desse amor que eu tenho por Princesa Isabel. Veja que vários, por exemplo, nessa exposição especificamente, né? E nas demais também, esses elementos que nós temos aqui no sertão, não é? Esse mandacaru, o chapéu de couro, essas cores mais fortes, né? O laranja, o verde. Então, tudo isso que a gente tem aqui, que eu fui educada, que eu fui criada, que eu conheci desde pequena, eu trago para a minha realidade da arte. Então, influencia como a esse amor que eu tenho por princesa e coloco tudo na minha arte e levo para onde eu vou. É nítido isso, né? A gente está aqui no meio de sua exposição e a gente observa o seu amor, né, por essa cidade. Em cada obra sua, você transmite e todo mundo consegue ver mesmo isso. Não tem como me desligar, né? Não tem. Às vezes até eu tento fazer uma obra diferenciada, não colocando essas características, que algumas pessoas que vieram visitar a exposição perceberam isso, né, nas minhas obras.
e não tem como desligar. É um amor muito grande, né? Eu aprendi a amar, e quando a gente aprende a amar, a gente ama de coração, né? E a gente coloca, independente de crítica, independente do que as outras pessoas vão em verdadeira, em tudo que eu faço. E eu gosto de ser assim, essa essência, né? Eu gosto de ter isso muito forte em mim. E eu não nego. Onde eu vou, eu levo meu chapéu de couro, eu mostro que eu sou daqui, eu não tenho vergonha, não modifico o meu sotaque. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que ser original. Não dá para negar, não dá para dizer que você é uma coisa e é outra. E aí, tudo isso eu reflito na minha obra, principalmente o olhar. Você falou no olhar, na pergunta. Sim. Né? Porque em todas essas obras eu mantenho o olhar bem realista. Por quê? E bem vivo, ele é o que mais se comunica com a gente. Por quê? Porque através dele você mostra a sua alma. Mostra. Né? É verdade. Cada olhar é o meu olhar. E ele mostra o que eu quero que fale naquele momento. E você teve essa sensibilidade de ver, né? Sim, sim. Quando você conheceu na sua primeira exposição e nessa daqui também. Que está na minha rede social, no meu Instagram, Olhares, né? Que eu especifico muito, eu afunilo muito isso. Verdade. Foi a única exposição que eu afunilei realmente essa questão do olhar. Porque eu queria deixar essa marca registrada. Muita gente já comentou, André, a sua marca registrada é o olhar. É o olhar. E Olhares surgiu com esse contexto da minha marca registrada realmente ficar realmente assim, marcada mesmo, com muita força, né? E é isso aí, Princesa é o meu grande amor. Dando continuidade ao nosso Entreverso Pod, né, com a maravilhosa Andréia. Antes de tudo, né, continue seguindo a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok. Estamos ao vivo, né, no YouTube, então acompanhe tudo. Agora a gente vai papear um pouquinho, Andréia, sobre o processo criativo e a rotina de trabalho, né? Você como artista, né, precisa muito de criatividade e creio que deva se organizar com relação à rotina. Então, conta pra gente como é a sua rotina de trabalho enquanto artista. Eita, que pergunta difícil. Não é fácil. Olha, como eu estava falando, não é? Aqui, eu sou enfermeira, sou advogada, não é? De graduação. E as duas profissões, principalmente a primeira, né? A de enfermeira, me ajudou muito a ser disciplinada. Eu sempre fui, mas fiquei mais. Então, eu sou extremamente disciplinada. E a disciplina ajuda muito essa questão de organização dos horários, né? De conciliar, né? De conciliar a rotina. Então, eu trabalho em horário comercial nas minhas pinturas, vamos dizer assim. Então, eu começo às 8, para preparar uma exposição. Eu começo às 8, termino ao meio-dia, pego às 2 e vou até às 5. É a minha rotina diária de pintura, né? Parando de hora em hora e tal. Mas, claro que eu tenho outras atividades, né? Eu sou mãe, sou esposa, faço feira, né? Tem aquela rotina, né? Tem os eventos que eu sou convidada também, tem outras atividades. Paralelo, né? Paralelo. Então, o que eu faço? Eu preparo uma exposição bem antes. Eu não gosto das coisas atropeladas. Para mim, isso é muito ruim. Né? Quem é disciplinada tem isso. Então, eu tenho 3 agendas físicas e uma no celular. Ainda tem tempo para isso, né? Então, cada agenda, ela tem uma história. Então, eu vou seguindo aqueles roteiros, entendeu? Do que eu vou fazendo ali no dia a dia. Eu me habituei dessa forma. Então, eu encaixo os meus compromissos aos meus horários de trabalho, porque é um trabalho, não é? É um trabalho, claro que, mas assim, é o que eu faço de melhor, é o amor da minha vida. Mas é um trabalho. Mas é um trabalho, E eu encaixo, eu sou muito correta com detalhista, isso. né? Muito detalhista, muito organizada. Então, quando eu sento, eu já coloco ali minhas orações, eu vou ouvindo, e aí eu vou entrando já no clima para pintar. E eu sempre faço dessa forma. Mas vida de artista é interessante, pelo menos a minha, vou falar da minha. São coisas, surgem eventos nas entrelinhas do dia.
Então, eu faço um agendamento, de repente tem uma outra coisa que eu tenho que encaixar. Então, Exatamente. a minha exposição... E não depende só de você, né? Depende de outras pessoas também, seu dia. E o meu trabalho só depende de mim, né? Uma exposição só sai se eu fizer, não tem outra pessoa que faça por mim. Então, o que eu faço? Eu organizo uma exposição 6 meses, 1 ano antes. Por exemplo, a exposição em São Paulo, essa que eu fiz, a Neopop dos Clássicos, ela estava em São Paulo, pronta, desde outubro. Desde outubro. Eu fiz 2 ou 3 obras depois, só para complementar, porque eu quis, mas desde outubro estava pronta. Então, eu já vinha preparando uma outra, essa. Então, é assim, a gente vai terminando uma e já começa a outra. Entendeu? E paralelo, né, a uma já vai encaixando outra. Paralelo a tudo. Eu não paro. Podemos dizer que a Andréia é multifunções, né? Eu sou muito rápida, eu sou muito enérgica, eu sou muito assim. Eu não consigo ficar parada. É uma característica minha, né? Que ajuda na sua arte, né? Sim, você veja, eu fico aqui em Princesa, na minha exposição completa, todos os horários. Eu gosto de apresentar, eu gosto do contato. Eu sou assim. Então, é muito bom trabalhar dessa forma. E é uma disciplina, porque eu me coloco a isso. Não é fácil, porque é muita coisa. E eu tenho que dar atenção, ainda tem minha mãe, não é? Ainda tem irmã, ainda tem a parentada toda por fora que a gente... Eventos de doença que aparecem. Então, os contratempos, né? Os contratempos da vida, não é? Mas é uma profissão muito boa, mas é uma profissão assim... Que exige muito. Muito. Às vezes eu chego, às vezes até a adoecer, porque eu sou muito concentrada. Você se exige muito? Eu me exijo muito. Então, às vezes, fico com a mão meio doente, aí vamos fazer, hoje eu faço fisioterapia, trabalho tudo isso já para prevenir, né? Hoje eu sou disciplinada também nesse contexto. E cuidar da sua saúde. Sim, eu faço exercício físico, à noite eu não trabalho. Agora, claro, fim de exposição, estafa um pouco, porque você não só faz, eu participo de todo o processo da exposição, eu não só pinto, então eu cuido de cada detalhe da exposição. Entendeu? Só em São Paulo que minha curadora, eu acho que é mais perfeccionista que eu, então ela me ajuda, né? Eu fico bem tranquila. Aí você delega, né? Aí eu deixo nas mãos dela, porque realmente sai melhor do que eu espero, realmente. Mas geralmente não, geralmente eu preparo tudo, eu acompanho tudo, eu participo de tudo, isso cansa, isso estressa mesmo, né? Às vezes tem dia que eu tô sem lembrar nada, porque cansa mentalmente. Já no fim de exposição, eu já fico assim, fisicamente cansada, apesar de ter um bom preparo físico, né? Porque eu faço muito exercício físico para compensar o momento que eu estou sentada, mas cansa. É uma rotina desgastante de artista. Estou muito curiosa, né, para saber essa pergunta. Quais são os seus projetos atuais, né? E os projetos, né, que você tem para o futuro enquanto artista? A gente quer saber, Andréia. Mulher, olha, são muitos projetos, né? São muitos. Eu sou uma pessoa que vive assim fazendo projetos, terminando um e começando o outro, né? Anos já agendadas, muitas, inclusive uma, né, coletiva que vai entrar agora 10 de abril, lá em São Paulo, que eu faço as individuais e participo das coletivas em São Paulo. Então, mensalmente eu estou numa exposição coletiva com outros colegas na mesma galeria, né, que me representa. Dia 10 entra uma nova exposição. Qual é a galeria que te representa? Uptime, Art Gallery. Uptime. É a curadoria Marisa Mello. Que ela é a proprietária, né, da Uptime, ela e Daphne. Então, como ela me representa, então eu estou sempre participando, né, das exposições coletivas, que também são muito importantes, porque a gente abrange vários públicos. E tem um network também, né, aquela troca. Claro, você trabalha com outros colegas, não é? É muito bom. Você pega vários públicos, nossa, é muito bom mesmo, é um trabalho prazeroso. E as exposições internacionais, todas são coletivas, né? Então, você sempre está trabalhando em conjunto, é muito bom, né? Trabalhando com uma galeria que trabalha dessa forma, né? Com vários artistas, com várias perspectivas, com vários estilos, com várias personalidades que não são muito fáceis às vezes, mas é isso aí. Então, o trabalho é uma coisa bem interessante, né? Quem trabalha
trabalha com essa... Trabalhar com arte é um trabalho, eu não vou dizer a você que é um trabalho, eu não acho, não considero. É o meu trabalho, mas como eu amo tanto, eu não considero trabalho, né? Porque eu faço aquilo que realmente eu nasci para fazer. Fui colorir, né? Deixar esse mundo mais alegre. Mais colorido, né? Então, como tantos outros deixaram, né? Então, é isso aí. Obrigada. Ai. Perfeita. Tá tudo bem até agora? De muitos anos. Foi bem tranquilo pro André. É como se tivesse aqui. Não, você esquece o microfone. Dando continuidade aqui, né, no nosso terceiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre obras e exposições para vocês seguirem nas redes sociais. E é uma honra muito grande estar entrevistando, né, você pela primeira vez. A honra é toda minha. Então, Andréia, fala um pouquinho para a gente quais são as suas obras favoritas, quais são as obras que você mais gosta e por quê? Eita, que pergunta difícil. Meu Deus do céu, é mais difícil. Olha, eu tenho realmente as minhas obras favoritas, né? E a minha obra, uma das mais favoritas, vamos dizer assim, a número 1, é o Dalí que eu fiz para a Espanha. Para mim foi um ponto de vista colocar as cores, a forma, a expressão, o olhar. Eu consegui 100% do que eu queria, que é uma coisa difícil para um artista, sabe? Chegar no ponto ideal. O meu Dalí em cores, que a gente chama, que eu denominei dessa forma, batizei a obra assim, é a minha obra-prima. No meu ponto de vista, eu considero. É a melhor obra. Claro, tem outras. A Marilyn, eu gosto muito, que eu fiz aqui nessa exposição. É uma das também que eu gosto bastante. Andréia, e como é seu processo de criação de uma exposição de arte? Para você fazer, né, toda essa criação, né, que eu sei que não é fácil, né, para estar aqui com uma exposição como essa que a gente está vendo, né, maravilhosa, né, e tem um processo para isso, né? Como é feito esse processo? Pois é, os bastidores da exposição, olha, isso é muito cansativo, é extremamente cansativo. Porque, como eu falei nas respostas anteriores, não é? Tem o processo criativo, que começa, né, com tudo aquilo que eu comentei, chegando até a exposição. A exposição dá muito trabalho, porque você começa da escolha do local, você começa a pensar na quantidade de obras, o tamanho das obras, no que você quer falar naquela exposição, o que você quer transmitir, porque isso aqui é a mesma coisa de um livro, só que escrito com tinta e pincel. Eu vou transmitir para os meus espectadores. Uma temática, né? A temática, né? Então, quando eu chego na temática, que eu termino, e esse trabalho eu faço, né? Também eu acompanho tudo de perto. A parte dos impressos, né? Que eu tenho que fazer também, eu supervisiono tudo. Eu não gosto de nada mal feito, porque eu acho que a pessoa que eu vou receber na minha exposição, o que vai participar da minha exposição, ela tem que ser recebida como eu recebo em minha casa. Com certeza. Muito bem. Elas esperam do início ao fim da exposição. Então, durante a montagem da exposição, que é a parte mais difícil, por incrível que pareça, porque você tem que conectar cada obra, sua história, nessas paredes. Então, a obra ela não é colocada em qualquer lugar, ela não é pendurada na parede de qualquer forma, ela é colocada de acordo com a história, o contexto, a temática da exposição. Aí vem o transporte da exposição das obras, que as obras não podem ser transportadas independente de onde vai ser por uma determinada transportadora, não pode ser por outra, porque aquela é todo mais um cuidado, especializada. né? Sim, é uma obra de arte. Qualquer coisa danificou, você perde. Perde a obra. Perde a obra. E às vezes a exposição inteira, né? Porque verdade. dependendo da obra, você acaba a temática, né? Então, aí vem texto curatorial, você tem que ter uma curadora para assinar a exposição, uma exposição de valor tem que ter um curador, não é? Aí você tem que pensar, as pessoas que vão te visitar, elas vão entender o contexto. Então, é assim, é uma série de coisas que acontecem, que a exposição só chega ao fim, realmente, um dia após o término.
quando eu começo a desmontar a exposição. Porque a gente está durante a exposição. Veja, isso é o momento da exposição, não é? É um momento diferente, mas é o momento da exposição. Então, tudo isso acontece em prol do público. É verdade. Não é se parecer. Tudo tem que ser pensado. Roupa, tudo, do cabelo aos pés. Todos os detalhes, por né? incrível que pareça, muita artista não liga para isso, mas infelizmente o que você transmite é o que você é realmente. Então você tem que faz toda a diferença. Cada detalhe, né, vai somando para fazer a diferença no resultado final. Não né? adianta eu mostrar tanta alegria e estar fisicamente demonstrando outra coisa. É um conjunto. É um conjunto. Né? Então a gente tem que somar tudo isso. Então tudo na minha exposição é pensado nos mínimos detalhes para chegar nesse contexto, né? Isso é bem nítido, né? A gente percebe, assim, até na nossa conversa informal, antes de estar aqui, né? Eu participar de exposições e eventos de arte, que eu sei que você já teve participações de nível internacional, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência. A exposição, né? Esses eventos de arte internacionais são realmente muito diferentes, né? Porque vai muito da cultura de países. Eu expus em 2 países, né? Bem diferentes, né? França e Espanha, que eu tive a honra de ser convidada para participar, e realmente são bem diferentes. E são experiências diferentes, porque você tem que ter cuidados diferentes, né? E temáticas diferentes também. Eu não posso levar qualquer temática para a exposição, né? Mesmo porque são temáticas diferentes de artistas diferentes, mas eu não posso, eu tenho que ver como porque os avaliadores são mais rigorosos. Então, você tem que ter um grau de excelência. Não é só ter uma boa arte. Boa arte, muita gente tem. Muita gente tem. Você tem que ter um grau de excelência. E o grau de excelência é o que você transmite pela obra, né? A obra ela não pode ter cópia, você não pode fazer qualquer temática, você não pode jogar qualquer cor. É tudo minuciosamente pensado. Uma obra minha internacional, eu não faço só. Parece que eu faço, né? Não. O tema não sou eu que escolho, é a minha curadora. A liberdade que eu tenho numa exposição internacional é só das cores. O tema não é meu, o tema é sempre da curadora. Entendi. Entendeu? Eu não posso expor o que eu quero, eu não posso pegar a Ariane Suassuna e levar para uma exposição na França. Não é assim que funciona. Então, tem que ser dentro da temática internacional, aceita pela curadoria internacional, porque a gente passa por uma avaliação antes de expor. Eu sou convidada no Brasil, mas eu tenho que passar numa avaliação de curadores internacionais daquela exposição. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou expor em outubro, se Deus quiser, em Paris. Minha curadora fez a seleção, 5 ou 6 artistas, e nós estamos em avaliação. Eu estou na torcida. Vai dar tudo certo. Então, a exposição internacional não é você pegar o quadro e levar. Não é assim. Primeiro eu sou avaliada aqui, daqui vai para uma avaliação internacional. Se minha obra for aprovada, eu fico. Senão, eu não participo. Entendi. Então, graças a Deus, eu fui aprovada em 2, né? Começando pelo Carrossel do Louvre, né? Que foi para mim o máximo, que é o ponto máximo do artista plástico. Aí, é dessa forma que funciona uma exposição internacional. Mas, por exemplo, o Carrossel do Louvre, como a França, eles são muito educados, apesar de serem muito livres, aceitarem tudo, até a questão do chapéu de couro, tudo isso tem que ser pré-aprovado. Não é chegar, vou botar o chapéu e entrar, não é assim. Entendi. É tudo falado, é tudo colocado primeiro na curadoria internacional. É um desafio bem maior, né? Nossa, é muito grande. E hoje, para mim, é assim, já é mais fácil que a primeira vez, claro, né? Quando a gente passa pela primeira experiência, fica mais tranquilo. Verdade. Não é? Mas sempre dá aquele friozinho na barriga, porque é um processo muito desgastante, né? Porque é uma seleção, eu passo por uma seleção, toda exposição internacional. Então, é muito gratificante cada exposição internacional. Por isso que eu falo muito nas minhas exposições internacionais, muita gente não entende, né? Eu digo, eu sou uma artista internacional, eu falo com um pouquinho de firmeza, porque eu sei o que eu passei para chegar lá. Não é a OAB para um advogado, vamos dizer assim, porque eu já fiz, entendeu? Você passa por um processo de filtragem até mesmo antes de chegar lá, né? Exato.
Então, assim, é uma peneira. É uma honra muito grande É. para mim, como artista, chegar numa exposição internacional. Imagino. Dessas obras, como elas podem comprar, como elas podem ver? Fala um pouquinho para a gente. Pois é. Aqui na Paraíba, eu é quem faço essa negociação das vendas das obras. Elas podem comprar diretamente com a minha curadora, né? Do meu Instagram, né? Tem telefone da minha curadora. Então, quem quiser comprar diretamente por São Paulo, faz a compra, né? Geralmente, os outros estados, países, isso é com a curadora. Aqui na Paraíba, geralmente sou eu que faço essas vendas, né? Eu e minha irmã Alexandra, que ela me assessora nisso, então somos nós. Né? Geralmente eu não gosto muito de vender, não. O artista nunca gosta de vender obra, que é um desapego muito brusco, sabe? Imagino. Mas às vezes é necessário, às vezes não tem como. Aqui na Paraíba, comigo, aqui na exposição em Princesa eu vou falar, especificamente aqui de Princesa, eu trouxe com valores muito acessíveis. Por quê? Porque eu quero que elas cheguem às residências das pessoas. Eu quero visitar uma pessoa e ver minha obra lá, vai ser uma grande alegria. É a maior alegria para um artista. Eita, minha obra, olha. É verdade. Que bom, né? É uma honra você ter na residência, que é o coração daquela família, uma obra sua. Então, para o artista, isso é tudo. Então, aqui em Princesa, eu mesma aqui precifiquei cada uma, bem abaixo dos valores que eu vendo fora, para as pessoas de Princesa Isabel e regiões circunvizinhas, elas terem acesso, né, terem um pop art, uma obra de uma artista internacional, da terra, né? É muito importante, né? Porque, assim, são obras realmente, né, que a gente percebe, obras lindas, fantásticas, né? As cores, né, transmitem harmonia, né, alegria, e assim, vale muito a pena, né, ter e valorizar e levar um pedacinho de André Mariano para nossa casa. Sim, quando eu faço uma obra pensando como ela vai compor o ambiente, seja de trabalho ou o ambiente residencial, você tem que pensar no que aquelas pessoas que compõem aquela família, da infância à fase idosa, vamos dizer assim, o que elas vão olhar, o que elas vão sentir. Isso é um jogo psicológico, que eu penso também. Eu não faço a obra por fazer, eu não faço o desenho por fazer, eu não pinto por pintar. Tem um trabalho emocional por trás, tem um trabalho muito grande, psicológico também, porque elas conversam, né? Toda obra ela conversa, né? E eu faço muito isso. Eu quero levar alegria. Eu não quero levar só uma imagem, porque isso a gente não precisa da obra de arte, a gente precisa de uma fotografia, né? A gente mesmo pode fazer no celular. Obra de arte é diferente. Ela mexe com a emoção. Cada pessoa que olhar, ela vai ter uma visão diferente, né? Uma emoção diferente diante daquela imagem. Exato. A obra vai se comunicar com o espectador de uma forma única. É uma linguagem não falada, é uma linguagem de emoção. E é isso que eu levo, emoção. Cada vez que você olhar para a mesma obra, ela se comunica diferente com você. Bem interessante. Porque eu sinto isso. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu fiz o meu avô em realismo, meu avô Joaquim Mariano. Foi um grande desafio, que foi em preto e branco, né? Fui pegar pele de um, pele de outro. Foi um negócio meio complicado, mas eu consegui. E eu fiz o realismo do meu avô e eu deixei aqui na minha casa em Princesa. E aí eu fiquei, acho que uns 2 meses sem vir. Quando eu vim dessa vez, eu tomei um susto. Porque, assim, eu olhei para ele com um olhar diferente que eu tinha visto quando eu preparei. Quando você ver a obra de arte, você tem que ver com o coração. É o olhar da alma. A arte se comunica com o olhar da alma. E as pessoas misturam muito a arte com decoração. São coisas que a gente tem que ter cuidado. Obra de arte é obra de arte. Ela decora, claro. Mas ela não só serve para decorar. Para isso a gente não precisa de obra de arte. Você pode tirar fotografia de qualquer coisa e você colocar na sua parede. Obra de arte, além de tudo, ela mexe com a parte emocional, ela compõe a sua alma. Isso é obra de arte. As pessoas, muitas vezes, eu percebi muito esses dias, me estendendo um pouquinho, mas já entrando aí na mesma pergunta, muita gente vem visitar. Aí olha, ai, gostei desse.
Então, leve a obra. Mas eu falo assim, porque a pessoa gostou, eu vi que ela gostou. Ah, mas eu não sei. Ah, eu não posso. Mas eu posso, mas eu não sei se fulano vai gostar. Não é assim que a gente tem que adquirir uma obra de arte. A gente tem que pensar? Tem que pensar. Como tudo que a gente vai escolher. Mas você tem que olhar, você gostou, ela se comunicou com você. Não tem o que você pensar. Qual foi aquela que quando você bateu o olho, ela olhou para você também, né? Pois teve uma pessoa que adquiriu aqui uma obra minha, não vou revelar o nome, mas ela chegou, aí ela olhou para mim, olhou para várias obras, eu não identifiquei o que ela olhou, e ela olhou para mim e disse, qual você escolheria para mim? E eu apontei e ela disse, era essa mesma. Porque a gente percebe, a obra se comunica com a pessoa, não A tem emoção como. da pessoa, a energia, né? As pessoas entram, eu percebo, eu não falo quando as pessoas entram, elas entram, eu deixo assim uns segundos, aí tem um impacto, eu vejo. Aquele impacto, porque é bem diferente a exposição, né? Não tem paisagem, não tem natureza morta, então é uma exposição diferente. Então entra esse impacto, aí você vê por onde ela olha. Aí fica, né? Olha para tudo, mas olha para um, olha para tudo e olha para um. Não tem como esconder o amor. Aí você identifica, eu identifico logo. Infelizmente na educação, com prioridade. A prioridade, ela é singular, é algo que você tem que ter na sua vida. A arte deveria ser uma prioridade. Na Europa, quando eu andei, eu vi a arte é prioridade. As pessoas levam bebezinhos, assim, com um mês para o museu. Aí você diz, mas por que o bebê vai para o museu, para o carrossel do Louvre, para o Louvre, para Versalhes, que é longe, muito longe. Eles pegam trem e tudo para chegar lá. Com um bebê recém-nascido. Para, desde aquele momento, a criança gostar e convivendo com a arte. Isso faz parte da gente. Uma pessoa sem amor à arte é uma pessoa praticamente sem alma. Pessoa morta, né? Não precisa ter estudo para isso. Não precisa. Nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Do que a arte é, né? Do que ela representa. Do que ela representa, né? Que não é apenas um quadro que você pega e compra e coloca na sua casa porque é bonito, vai combinar com a decoração e colocou lá, né? O ruim de muita gente que não entende o que é arte é isso. Acha que o quadro é uma decoração. A arte não é só decoração. Também, não vou dizer a você que a obra de arte não vai decorar. Vai decorar. Mas ela não é só isso. Valendo. Se você enxergar dessa forma, você não pensa duas vezes. Você nem tem dúvida. Não há dúvida para isso. Porque você tem que olhar a arte com a alma. Aí você decide. É assim que a gente compra uma obra de arte. É por isso que tem colecionadores. Olha, eu tenho um cliente que ele já comprou, eu perdi as contas assim de quantas obras ele comprou. Ele olha e adquire. É o olhar da alma. Aí você diz, mas e o preço? Não, o preço é compatível. Não é incompatível. E é de acordo com a prioridade de cada um, né? Quem prioriza a arte, né, vai colocar ela... Nessa exposição especificamente, eu estou facilitando o máximo. Por quê? Porque o meu desejo com essa exposição é que as pessoas tenham, os princesenses tenham a minha obra. Que aqui é contado nos dedos quantas pessoas têm minha obra. E eu fico muito triste, porque muita gente me conhece, porque eu venho muito a Princesa, eu tenho casa em Princesa, nunca me desvinculei e não tem a obra. Como é que pode? É verdade, mas eu acredito que agora, depois desse papo, né, maravilhoso, tão gostoso, com certeza os princesenses vão adquirir, né, uma obra. Vão entender né, como é adquirir uma obra. É verdade, vão entender todo o processo, como você mencionou aqui, que às vezes quem olha de fora não imagina o desafio que é para você estar aqui com essas telas maravilhosas pintadas. Não foi fácil, né? Não. E assim, eu tenho certeza que após essa conversa agora que a gente teve hoje, esse papo muito bacana, as pessoas vão enxergar a arte com outros olhos, assim como eu também. Sim. Quando a gente gosta muito de algo, a gente não pensa duas vezes, né? E aqui no nosso país, não é só aqui, principalmente mais no Nordeste, eu vou colocar a região, as pessoas ainda têm essa escassez do olhar para as obras de arte, não é? Eu aprendi a olhar e falar o que eu estou dizendo a você fora. Muitas vezes eu não entendia isso também, como artista. Lá fora, eles olham para a obra, eles te explicam profundamente o que a obra diz. E eles adquirem a obra por isso.
eles não adquirem a obra apenas como uma peça de decoração. Eu nunca vi nenhum cliente internacional das minhas exposições, com os colegas, que não adquirem só a minha obra, com obras de outros colegas. Mas vai combinar com o meu sofá, vai combinar com a minha cadeira. Eu nunca escutei. Não estou chamando ninguém assim, ignorante nessa parte, não é isso. Ignorante assim, com relação à falta de conhecimento. Não, mas é porque não falta essa educação que a gente... É algo mais cultural mesmo, cultural, né? você entendeu? As pessoas adquirem a obra pelo que ela vai somar a você. O que ela vai somar a você. E não o que ela vai somar a seu sofá. Você não devia pensar no sofá ou na sala. Eu não vejo dessa forma. Eu não aprendi a ver dessa forma. A gente tem que olhar a obra de arte, o que ela vai compor na sua vida. Você vai comprar um livro para você aprender. Não é? Verdade. A obra de arte é um livro. Ele é falado, a comunicação por tinta e pincel. Então você não vai olhar, mas eu gostei de tal coisa, mas será que vai dar certo com o meu sofá? Gente, eu escuto isso demais. Eu sorrio porque não tem outro jeito. Eu fico triste com essa perspectiva que as pessoas dão à obra de arte, porque não é isso que eu penso. Não é isso o meu trabalho. Meu trabalho não é feito pensando nisso. Isso é uma encomenda. Qual é a diferença da obra de arte encomenda para a obra de arte em exposição? A obra de arte encomenda, não. Você vai, me mostra a foto, André, eu quero isso. Isso aqui eu quero de tais cores. Pronto, eu quero o fundo vermelho, amarelo, azul, porque eu tenho uma sala de jantar combinando. Isso aí é uma encomenda. É uma obra de arte específica para aquela pessoa. Mas quem compra a obra de arte não é dessa forma. Ela analisa o todo, profundo. O que o artista quis passar, a comunicação, é algo assim que mexe com a emoção. Ela fala com o coração. A comunicação não é uma comunicação sem emoção. Não é. Tem O que a arte vai lhe transmitir ao você olhar, né? Às vezes você pode até estar em sua casa em um dia mais difícil, né? Olhar para aquela obra de arte e ela trazer alguma resposta, né? Pois é, olha, muitas vezes em casa eu estava com 32 obras penduradas todas em minhas paredes. Imagina a minha casa como é que não estava, né? É parede, é cavalete. Então, às vezes eu tô assim meio, todo mundo tem seus momentos de tristeza, eu me sento e fico olhando. Me sento na minha cadeira giratória, como eu tô aqui, ó. Dou um giro, eu digo, menina, como é que eu fiz isso tudinho, hein? Gente, que tanta coisa bonita, eu mesmo admiro, sabe? E fico, e olho para um, e olho para outro, e aí pronto, aquilo passa. Como é que você fica triste olhando para tanta coisa bonita? Não tem como. É impossível. É impossível. Então, arte é isso. É você olhar, ó, você levanta, ela se comunica, as minhas mesmo. Tem dia que eu levanto e digo, ai meu Deus, oi fulano, bom dia, eu falo com elas. Oi, tudo bem, fulano, tudo bem? Nossa, você hoje está assim. Porque ela se comunica com você. E as cores dela, bastante atenção, que as cores realmente passam isso, né? Essa energia boa, essa energia positiva ao olhar para elas. Olha, eu sou uma explosão de alegria, viu? Eu sou alegria em pessoa. Claro que a gente se entristece porque nós somos humanos. Mas eu sou uma pessoa extremamente alegre, extremamente resiliente. Tudo que eu pego, que acontece de ruim na minha vida, eu transformo em bom. Nada que vem de ruim na minha vida, eu reclamo, nem me amaldiçoo com isso. Tem gente que reclama demais, né? Eu não, eu agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora, eu sou católica, agradeço muito. E reverto aquilo, penso imediatamente o que aquilo é positivo para mim. Tira a experiência, né, daquela situação. A experiência, boa sempre, não é? Porque mesmo que você veja uma situação ruim, ela serviu para um sempre vai ter um aprendizado, né? Não é? E também serve de inspiração para mim. Eu jogo tudo no meu trabalho. Olha, é magnífico você trabalhar com arte, vocês não têm noção, gente. É algo assim que tem gente que diz é uma terapia. Não, não é terapia, não. É algo divino. Terapia é muito humano. E isso não é muito humano. Para mim, isso é divino. É muito bom, sabe? Você olhar para o desenho, você ter o flash do que você vai fazer, você sonhar com uma exposição inteira, como acontece comigo. Então, é algo de Deus
porque o dom não é meu, o dom é de Deus. Eu faço uso dele, faço bem feito, eu aproveito as oportunidades. Inclusive, essa que Deus me deu foi a pintura. Alegria, que Deus é alegria, né? Com E eu certeza. coloco essa alegria, como você está colocando, tudo nas minhas obras. Mesmo as mais sérias, todas são muito felizes. Verdade. Então, eu queria agradecer por esse papo, né? Eu não falo nenhuma entrevista que é assim, né? Foi algo bem descontraído mesmo, né? Foi uma conversa muito gostosa. Agradeço, né? Como eu falei, é um motivo de muita honra, né? Você ser a nossa primeira entrevistada do Entreverso Pod. E eu espero que seja a primeira de muitas entrevistas. Ai, olha, a alegria é minha, imagina, gente, olha que chique. Vocês pudessem, acho que vocês vão ver nas redes sociais dessas meninas, montaram um estúdio lindo, bem complexo aqui, que eu não sei nem como é que eu vou sair. Lindo, perfeito. Eu sou a primeira entrevistada. Eu estou muito feliz, muito alegre por fazer parte, né, desse projeto tão grandioso, ser a primeira entrevistada. A honra é toda minha, não é de vocês, não, é minha. A alegria é minha também. E que isso seja um marco, né, para a Princesa Isabel. E eu agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade de poder explicar um pouquinho da minha simples trajetória. Agradeço muito vocês divulgarem a minha exposição. Quero aí arduamente na caminhada, tentando realmente sobreviver com a arte, porque não é fácil. Ganhar o seu espaço, né? Coloco, quando eu falo artistas princesenses, me coloco também nesse meio. A arte fala mais alto, né? O dom fala mais alto. É impossível você não trabalhar com aquilo que você ama, né? Aquilo que você é chamado. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade. E nós também. Muito obrigada. Muito